Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a 85ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa, diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da lista de presença dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite a quem vai nos acompanhar pela mídia da Câmara Municipal de Bueno Brandão, pois hoje o senhor Fernando Costa não pôde estar presente perante a Santa TV. Lista de presença dos senhores vereadores. Vereador Antônio Marcos Martins presente, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá presente, vereador Diego Luiz Casalotti presente, vereadora Doroteia de Paula Amaro presente, vereador José Raimundo de Castro presente, vereadora Maria Helena de Godoy Santos presente, vereadora Miriam Guimarães Luz presente, vereador Sidney Constantini presente, vereadora Suelene Almeida presente. Ainda com a palavra o secretário da mesa, diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 84ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 12 dias do mês de novembro de 2018, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Continuando com a palavra, o secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 83, de 6 de novembro de 2018, da 17ª Regional da Polícia Militar, 20º Batalhão da Polícia Militar, solicitando análise e envio de pedido ao deputado federal Dimas Fabiano, requerendo a destinação de recursos para a segurança pública de Bueno Brandão. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo. A. Discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2018, que dispõe sobre a alteração do prazo de envio à Câmara de proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá e Diego Luiz Casalotti utilizaram da palavra. A seguir, colocada em votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2018 foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. B. Votação em turno único da indicação número 067 de 2018 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal obra em passagem de água pluvial no bairro Vargem Grande. Colocada em votação, a indicação número 067 de 2018 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que tratou sobre o percentual de suplementação e abertura de créditos suplementares e especiais em anos anteriores. Também trataram sobre o assunto os vereadores José Raimundo de Castro e Antônio Marcos Martins. O vereador Antônio Marcos Martins tratou ainda sobre solicitação de veículos para a Polícia Militar do município, junto ao governo estadual, e sobre veículos particulares parados em locais de embarque e desembarque de alunos em frente à pré-escola municipal Jerusa da Veiga Lima. A vereadora Suelene Almeida tratou sobre as péssimas condições de conservação das estradas do município e solicitou providências principalmente nas estradas dos bairros Boa Vista dos Barbosa, Boa Vista dos Pedros e Boa Vista dos Crispins e Santa Rita. Tratou ainda sobre a Feira do Produtor Rural. Também tratou sobre as estradas do município a vereadora Doroteia de Paula Amaro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presenteada que lida e aprovada e vacinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 12 dias do mês de novembro de 2018. Todos de acordo? Sim. Ata aprovado. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. AMM, Associação Mineira de Municípios, 65 anos, Belo Horizonte, 7 de novembro de 2018.
ao senhor presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Associação Mineira de Municípios, na qualidade de representante dos 853 municípios mineiros, vem informar a gravíssima situação pela qual passa todos os municípios do estado de Minas Gerais, com os atrasos dos repasses às prefeituras pelo governo do estado, acumulando uma dívida de 9,7 bilhões de reais. Nesse sentido, solicitamos que a realidade dos fatos seja divulgada pelos nobres vereadores de seu município, bem como sirva de parâmetro para informações prestadas aos demais poderes constituídos, imprensa, servidores públicos municipais, entidades de classe e população em geral. A situação é grave e precisamos da união de todos para que o povo mineiro conheça a verdade e quem é o culpado dos municípios mineiros se encontrarem em situação tão grave. Segue em anexo, dívida atual de Bueno Brandão, R$ 2.265.297,01. E as ações da Associação Mineira de Municípios para solucionar a crise e a dívida total do Estado com os municípios mineiros, sendo material oficial da AMM para divulgação geral. Solicitando também a gentileza da leitura em plenário dos números da dívida do Estado com o seu município, que hoje se encontram em 90 milhões de reais, constando também a ata da reunião dessa nobre Casa Legislativa. Contamos com seu apoio, com o nosso abraço. Gilvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios, primeiro vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios e prefeito de Moema, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Atraso nos repasses do governo... Desculpem. Atraso nos repasses do governo do Estado de Minas Gerais aos municípios. Dívida total, 9,7 bilhões de reais, atualizada em 31 de outubro de 2018. A Associação Mineira de Municípios, a AMM, na qualidade legal de representante dos 853 municípios mineiros, oficializa a situação da dívida total do governo do Estado de Minas Gerais com os 853 municípios mineiros, atualizada em 31 de outubro de 2018, com o objetivo de permitir publicidade da realidade dos fatos pelos prefeitos e prefeitas mineiros perante os poderes judiciário e legislativo, Ministério Público, sociedade civil, imprensa e população de suas cidades. Saúde, 4 bilhões de reais. Segundo o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, COSENS-MG, há uma evolução da dívida nos repasses estaduais para a execução de políticas públicas de saúde desde junho de 2016. ICMS para a educação Fundeb, 3,6 bilhões de reais. Desde 17 de abril de 2018, o Estado vem repassando o ICMS ao Fundeb de forma parcial. Ou seja, dos 20% devidos do ICMS para o fundo, ele repassa apenas 5%. Os restantes 15% são devidos pelo Estado referente aos seus 75% do ICMS constitucional. Semanalmente, conforme determina a Lei Complementar 63 de 1990, o Estado deve repassar, no segundo dia útil da semana, o ICMS e o Fundeb ICMS, o que não tem sido respeitado. Toda semana é um histórico de pagamento irregular. Os saldos negativos se arrastam desde 17 de abril de 2018. ICMS semanal, 645 milhões de reais. O governo continua atrasando os repasses semanais do ICMS aos municípios. Encontram-se em atraso os repasses das semanas de 25 de outubro de 2018, 16 de outubro de 2018 e 30 de outubro de 2018. IPVA para a educação Fundeb, valor de 227 milhões de reais. São restos a pagar devido ao Fundo de Assistência para a Educação Básica Fundeb, referente ao primeiro trimestre de 2018. O montante total dividido ao bolo do Fundo para Distribuição ao Estado e aos municípios mineiros, segundo os coeficientes de distribuição da Portaria Interministerial do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE 10, de 28 de dezembro de 2017. Os valores chegam a 227 milhões de reais. Piso de assistência social, valor de 95 milhões de reais. O piso mineiro de assistência social consiste no financiamento estadual de serviços e de benefícios eventuais, estabelecendo uma referência de cofinanciamento para todos os municípios mineiros. Os atrasos mensais registram desde 2016 duas parcelas.
Em 2017, são 9 parcelas, de abril a dezembro. E em 2018, se encontram em atraso as parcelas de janeiro a outubro, totalizando um valor de R$ 95 milhões. O transporte escolar, R$ 122 milhões. As parcelas do transporte escolar são pagas durante o calendário escolar em 10 parcelas, de fevereiro a novembro. As 5 primeiras parcelas foram pagas com atrasos. O governo ainda deve 4 parcelas, julho, agosto, setembro e outubro, totalizando R$ 122 milhões. Estimativa de juros e correção dos atrasos do ICMS Fundeb e IPVA Fundeb, R$ 600 milhões. Juros e correções monetárias devem ser aplicados nos atrasos sobre os valores do ICMS, IPVA, ICMS Fundeb e IPVA Fundeb, que compreendem o período de 17 de outubro de 2017 a 14 de agosto de 2018. Os atrasos variam a cada mês e o Estado não pagou nada em juros e correções nesse período, sendo que a estimativa da dívida é de R$ 600 milhões. Estimativa das multas de trânsito, R$ 400 milhões. O convênio da delegação da competência firmada entre o Estado e os municípios não integrados ao Sistema Nacional de Trânsito está vencido desde 31 de dezembro de 2016 para o repasse de 50% da arrecadação líquida para os municípios. Mesmo assim, o Estado continua autuando na competência municipal e ficando com todo o recurso dos municípios. Já são quase 2 anos sem qualquer resposta, a estimativa da dívida é de R$ 400 milhões. Não havendo mais matéria a ser apreciada da primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 003/2018, que denomina Plenário Jorge Borges de Paula o espaço que menciona e dá outras providências. Câmara Municipal de Bueno Brandão, projeto de resolução número 003/2018, denomina Plenário Jorge Borges de Paula o espaço que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e a sua mesa de diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O plenário da Câmara Municipal de Bueno Brandão, localizado na rua Padre Zeferino, número 84, Centro, passa a denominar-se Plenário Jorge Borges de Paula. Parágrafo único. A denominação Plenário Jorge Borges de Paula manter-se-á em caso de mudança de endereço da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Artigo 2º. Fica o Poder Legislativo autorizado a confeccionar e a fixar a placa de identificação do plenário na entrada do mesmo. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, em 25 de outubro de 2018, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura, secretário da mesa diretora, primeiro biênio. Justificativa ao projeto de resolução número 003 de 2018. O projeto de resolução número 003/2018 denomina Espaço da Câmara Municipal de Bueno Brandão e traz justa homenagem ao cidadão buenobrandense Jorge Borges de Paula, popularmente conhecido como Jorge Macuco. A denominação Jorge Borges de Paula ao plenário da Câmara Municipal de Bueno Brandão traz valorização e referência, demonstração de respeito, além de equiparar-se a outras casas legislativas, as quais possuem denominações para seus espaços. Jorge Borges de Paula nasceu em 9 de maio de 1958, no município de Bueno Brandão, filho de Ângelo Domingos de Paula e Benedita Aparecida de Jesus de Paula. Em 1º de fevereiro de 1989, foi contratado pelo Executivo Municipal de Bueno Brandão na função de enxadeiro. Em setembro de 1992, passou a exercer a função de motorista, já na área de limpeza do município. Em março de 1999, passou a ser efetivo no quadro de pessoal da Prefeitura de Bueno Brandão, tendo sido aprovado em concurso público da época. Nas eleições do ano de 2000, candidatou-se a vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, coligação PTB-PSDB, com o número 14.660, sendo eleito com 141 votos nominais, o que correspondeu a 2,4% dos votos válidos. Com a vitória no pleito eleitoral do ano de 2000,
Fez parte da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, anos 2001 a 2004, também chamada de primeira legislatura do século XXI. Jorge Borges de Paula faleceu no dia 28 de dezembro de 2017, estando próximo de completar 29 anos de serviço para a Prefeitura de Bueno Brandão. Faleceu dirigindo o caminhão de recolhimento de lixo do município de Bueno Brandão. Para Jorge Borges de Paula, não tinha dia nem horário para trabalhar no recolhimento de lixo. Trabalhava aos sábados, domingos, feriados, em horários extraordinários. Era conhecido pela paciência em seu serviço e zelo com o patrimônio público. Jorge Borges de Paula deixou 3 filhos: Ana Cláudia Borges de Paula, Alessandra Borges de Paula e Anderson Borges de Paula. Pelo todo exposto, a denominação plenário Jorge Borges de Paula é uma ação justíssima para homenagear aquele que sempre trabalhou em prol do município de Bueno Brandão, sendo exemplar em suas atividades. Dessa maneira, solicito aos nobres edis a apreciação e a respeitável aprovação à propositura em questão. Sem mais para o momento, elevo cordiais saudações. Bueno Brandão, em 25 de outubro de 2018, Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura, secretário da mesa diretora, primeiro biênio. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de resolução número 003/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de resolução? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos presentes. Boa noite, seu Silvio. O Jorge, né, eu tenho um carinho especial pelo Jorge. Nós somos vizinhos, né? Fomos vizinhos durante muitos anos, né? E quando ele saiu a candidato a vereador, eu também saí. Então, nós dois fizemos muitos bairros juntos, porque o Jorge foi como a colega Doroteia, fez a pé todos os bairros, né? Assim, os bairros que fez foi a pé. E o Jorge, os bairros que ele também fez na época, pedindo voto, foi a pé. Ele é uma pessoa muito humilde, né? Muito simples, mas muito educado. Eu sempre tive o maior carinho por ele. E aí a gente chegou em alguns bairros junto mesmo, né? Um dando carona para o outro. E aí ele fez um mandato muito bom, né? E foi, né? Aconteceu com ele, foi uma pena mesmo, porque, como disse, ele estava trabalhando, né? Porque ele não perdia realmente nenhum dia de serviço. Nem com sol, nem com chuva, nem dia santo, nem feriado. E aí, né? Mas agora, em reconhecimento, todo, né? O que ele fez, o que ele foi, é uma homenagem muito justa para ele. Muito obrigada. A palavra, o vereador Sidney Constantini. Muito boa noite, senhor presidente da Câmara, José Raimundo de Castro, componente da mesa, senhores e senhoras vereadores, senhor Silvio Camilo Ramalho. Eu também vou votar a favor. Primeiramente, eu quero parabenizar o senhor Antônio Marcos Martins, secretário da mesa, por esse projeto de resolução, e que denomina plenário Jorge Borges de Paula. O Jorge, eu vou te contar a verdade, como a sua Helena falou, ele não tinha dia, não. Ele era todo dia, o que precisasse dele. Daqueles tempos atrás, lá, muito tempo lá atrás, praticamente na praça, quando só tinha eu praticamente de lanchonete ali, eu ligava para o Jorge, você podia passar amanhã pegar o lixo? Porque eu não gosto de colocar, nunca gostei de colocar lixo por causa de ser praça. Por isso que sempre eu batalho para todo mundo colocar lixo antecipado na praça. Então, eu falava, tal lugar eu vou deixar a chave para você. Quando eu chegava cedo, lá, porque quando chegava gente da minha família, que quando apoiar, ele já tinha pegado o lixo. Olha, então, e aí, né, a partir de uns tempos, a gente criou todo fim de ano, Natal, quando era Semana Santa, todos os comerciantes davam alguma coisa assim, sabe? Como assim, por coisa de serviço que ele prestava, que ele fazia as coisas bem feitas mesmo. Então, um dava um vinho, outro dava um champanhe, outro dava um panetone. Então, virou uma coisa, ele chegava todo ano, você pode perguntar para a família dele, para você ver que isso aí é verdade. Então, ele chegava falando, olha quem está aqui no caminhão, aqui na frente, você que está dele. Tanto as coisas que a turma dava, por causa dessas coisas, porque eles trabalham mesmo, tudo da área do gari, lixeiro, não estou desmoralizando, falando dos outros que trabalham, todos eles trabalham também, cada um na sua área. Mas eu vou te contar, ele prestava serviço, esquecia qualquer coisa, você falava com ele, falava, daqui a uns 20 minutos eu dou a volta e passa e pego. Então, ele tinha muita paciência no serviço dele. E outra coisa, foi eleito vereador, na época que ele foi eleito,
aqui tem 2 vereadores, eu e a Suelene, que fizemos parte daquela gestão, né? Que o Dr. Carlos era o prefeito, foi eleito como prefeito, e o Gés Borges. Então nós fizemos parte, eu com a Suelene, né, Suelene? Junto com... Antônio Xavier, isso mesmo, Antônio Xavier, naquela época. Eu ser vereador, né, na época, junto com ele. Então ele era uma pessoa muito boa. E olha, parabéns para você, muito, veio uma resolução muito boa no nome do Jorge Borges de Paula. Ele é merecedor, né? Está de parabéns e vou votar a favor, sem dúvida. Muito obrigado. Só um minutinho, eu gostaria de, como presidente da mesa, apresentar aqui uma emenda a esse projeto verbalmente para que a gente possa já continuar a discussão. Eu sugeri ao Antônio Marcos, que é o autor do projeto, né, o plenário da Câmara Municipal de Bueno Brandão, localizado na rua Padre Zefirino, número 84, centro, passa a denominar plenário vereador Jorge Borges de Paula. Concordam? Foi vereador, né? Senhor presidente? A palavra, vou passar a palavra para eu achei que ele já tinha encerrado. Agora que não fala vereador mesmo, né? Não, fala só falar Jorge Borges de Paula. Tu vai só acrescentar vereador Jorge Borges de Paula, porque ele foi vereador na 2000, 2004. Todos de acordo? Bem justo, sim, tudo favorável. Certo? Aí a gente vota depois, né? Tá bom? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Então nós vamos votar salve emenda. Tá? Boa noite a todos. Deus cumprimenta aí a mesa diretora, em nome do senhor presidente José Ramon de Castro, demais colegas e aos servidores dessa casa, seu Silvio, que sempre nos prestigia. Seja bem-vindo, seu Silvio, boa noite. E a todos também que vai depois acompanhar pelo Facebook. Não tem dúvida, né, da importância de estar homenageando, né, Jorge Borges de Paula, e foi uma pessoa extremamente dedicada no seu, né, do seu trabalho, há quase 3 décadas, né, prestando serviço aí ao nosso município. Então, eu vejo a importância assim, de estar homenageando ele. Logo após o acontecido, né, que ele faleceu, eu conversei com uma das filhas dele, e ela me mostrou assim, me revelou, né, o sentimento que ela tem, que ele não foi homenageado enquanto era vivo. Eu falei assim, a gente ainda pode homenagear ele, assim, lógico, né, a gente tem que valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas, realmente. Só que daí assim, a gente pode homenagear ele agora como um nome de rua, né, sugerir, né, que também vai ser lembrado com certeza. E aí veio, né, o Antônio Marcos fez esse projeto de resolução. Eu acho que uma homenagem, né, que vai ficar, né, na nossa Câmara, importantíssimo estar lembrando ele, que é uma pessoa, como a Suelene já colocou, né, uma pessoa simples e merecedora mesmo dessa lembrança. Talvez aqui faltou na biografia dele, Antônio Marcos, ele, na 14ª legislatura, quando foi redigido, né, foi feito o regimento dessa casa, tem o nome dele. Ele fez parte do regimento interno, tem o nome dele. Né, na época foi o Celso Moreira da Fonseca, né, que foi o primeiro presidente no primeiro biênio, o vice Sidnei Constantini, né, segundo vice Joaquim Pereira Neto, primeiro secretário Gilberto Vilar, segundo secretário José Cleudes do Prado, e no segundo biênio Gilberto Vilar como presidente, o vice Cláudio Ribeiro de Castro, segundo vice Luiz Antônio da Costa, primeiro secretário Joaquim de Assis dos Santos, a segunda secretária Suelene Almeida, e os demais vereadores Arnaldo Mazzolini Armando Mazzolini e Jorge Borges de Paula. Então, ele tem o nome dele no regimento interno. Olha que coisa importante. Então, realmente, ele é merecedor, sim, dessa homenagem. A gente tem que valorizar as pessoas que trabalharam nesse município, prestaram, né, serviço ao município há quase 3 décadas. Com certeza, meu voto é a favor. E eu tenho certeza que a família vai ficar feliz, sim, de ter homenageado ele. É isso. Muito obrigada, senhor presidente.
fica à vontade. Com a palavra, a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Boa noite a todos. Boa noite. Parabenizar o vereador Antônio Marcos também pela homenagem. Conheci ele há muito pouco tempo, mas foi um ótimo homem. Só que conheci. Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paula Mara. Boa noite a todos, boa noite, mesa diretora. Permissão para falar sentado? Concedido. O Jorge é uma pessoa que não tinha dia nem hora para trabalhar. Até à noite ele trabalhava. Porque eu moro na roça, tinha dia 8 horas da noite, 9 horas, ele estava lá com o caminhão de lixo lá na beira do asfalto. E também ele fazia muita caridade para o povo. Ele era uma pessoa que, se chegasse nele e falasse, Jorge, eu preciso de alguma coisa, ele ajudava. E é uma pessoa que eu lembro o dia que ele faleceu. Não vim ver ele porque um dia antes eu conversei com ele e aí eu queria guardar a lembrança dele vivo. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu vim na prefeitura no dia 29, ele morreu no dia 28, dia 29 a prefeitura está aberta. Nesse dia, não guardaram o luto para ele. Isso é uma coisa que tinha que ter visto aquele dia, ter feito uma homenagem para ele assim, de guardar, fechar a porta da prefeitura naquele dia que era o enterro dele. Mas é uma homenagem muito justa hoje, mas a gente tem que lembrar o que aconteceu também no passado. Então, meu voto é sim, nossa, gostaria que ele tivesse vivo hoje para receber essa homenagem. Mas como se diz, é por Deus, então seja feita a vontade de Deus. A morte é assim, é um presente que Deus busca, gente. Mas parabéns, Antônio Marcos, e fica essa lembrança do Jorge aqui na Câmara. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Diego Luiz Casalotti. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Componentes da mesa diretora, amigos vereadores, que está aqui presente na plateia, quem nos acompanha. Também vou ser favorável. Parabéns pela apresentação do projeto de resolução, Antônio Marcos, vereador Antônio Marcos Martins. Também vou ser favorável pela bibliografia dele aqui e que fique de exemplo aí, para todo servidor público que trabalha no município. Trabalhar com amor no que faz, cuidar certinho, que é tudo nosso mesmo. Então, tem meu total apoio. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentar. Concedido. Bom, apenas, como eu coloquei na justificativa, mas às vezes a justificativa a gente tenta usar uns termos mais técnicos, Perdão. Mas a Câmara precisa de uma referência, principalmente quando você vai fazer um convite, igual, logo, em breve teremos homenagens aqui novamente na Câmara, você vai enviar um convite, a Câmara precisa ter uma referência. O espaço que vai receber as pessoas precisa ter uma referência. Outras câmaras têm. Vou citar, por exemplo, o caso mais famoso que eu me lembro, por ser o maior e também, no caso, com respeito aos demais, com respeito a esta Casa Legislativa também, é o plenário da Câmara Federal, Ulisses Guimarães. Então, lá tem plenário Ulisses Guimarães. Então, salas, plenários, entradas, acessos, tem os seus nomes, entendeu? Então, é uma referência. E o Jorge, na minha opinião, é uma referência. Não é que ele foi. Ele é uma referência porque se nós aqui estamos falando, nós vereadores estamos aqui comentando sobre o assunto, é de unanimidade o serviço, o zelo por ele prestado, o cuidado que ele tinha. E o mais importante disso tudo, lembrar, além do zelo, o cuidado que ele tinha, muitas das vezes ele ia sozinho. Em horários extraordinários, ele ia sozinho, ele não fazia questão. Não é aquela colocação, dependendo do servidor, não, eu não tenho companheiro, eu não vou. Sem companheiro, eu não vou. Ele ia sozinho. Quantos sábados que eu não o encontrei, tomando um café na padaria, com o caminhão estacionado, pegava o caminhão estacionado, tomava café, já recolhia o lixo da própria padaria, para ir para a zona rural sozinho no sábado. Que servidor que tem hoje? Eu conheço bons servidores do município, excelentes servidores, aliás, mas que possa fazer isso hoje. Então, isso... E mais, ele fazia um serviço que poucos gostam de fazer. Poucos gostam. Esse pessoal que continua hoje ajudando,
no recolhimento de lixo, eles gostam. Porque, vamos ser sinceros, se for pelo salário, pelo vencimento, não se faz. Né? Tinha que ganhar aí de 3 a 4 mil reais por mês para mais para poder fazer esse serviço. É um serviço insalubre, perigoso, né? Desvalorizado, porque hoje nós discutimos muito a questão do, né, a questão da sociedade, né? A inclusão na sociedade, a questão da valorização, mas grande parte das pessoas torce o nariz quando vê um gari passando, quando vê um recolhedor de lixo passando. Ainda é assim, o brasileiro é assim na sua natureza, a parte do brasileiro é assim. A verdade é essa. Então, além do zelo, do cuidado, do exemplo, era um serviço que poucos gostam de fazer. Alguns fazem porque precisa, mas Bueno Brandão ainda serve de exemplo no sentido porque fazem porque gostam. Né? Faz porque gosta, né? Porque poderia muito bem, esse pessoal que trabalha tão braçal, poderia trabalhar em outro serviço braçal e ganhar até um pouco mais, se parar e pensar. Então faz porque gosta, e o Jorge inclui isso. Então são esses 3 pontos que eu elenquei. O cuidado, o exemplo que ele foi, a pessoa exemplar que ele foi, e ele é exemplo. As palavras do vereador Diego Luiz Casalotti servem muito bem. Ele é exemplo para os servidores hoje, os atuais servidores. Segundo, ele prestou quase 30 anos de serviço ao executivo. Terceiro, ele foi vereador por 4 anos, conforme a vereadora Cláudia Cristina Limsá. O nome dos 9 vereadores estão no regimento interno. 21 de dezembro de 2004, se não me engano, no regimento, ou 17 de dezembro. Não, acho que é 21 de dezembro. Entendeu? 11 vereadores. Estão aí, os nomes estão no regimento interno. É. Então, eu acho mais do que justo, tem a ver, né, o exemplo, sendo funcionário por quase 30 anos, e ainda, por 29 anos, né, 30 anos, e ainda vereador por uma legislatura por 4 anos. Então, né, e pela pessoa que foi, pelo exemplo que foi. E é, aliás, melhor falando. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 003/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de resolução número 003/2018. Assim, votação em primeiro turno do projeto de resolução número 003/2018, salvo emenda. Vereadora Cláudia Cristina de Limsá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 003/2018 foi aprovado em primeiro turno por 2, 4, 6, 7 votos. Leitura pelo secretário da emenda referente à reemenda ao projeto de resolução número 003/2018, que denomina o plenário Jorge Borges de Paulo Domingo, o espaço Jorge Borges de Paula, o espaço que menciona e dá outras providências. Emenda ao projeto de resolução número 003/2018. A emenda do projeto de resolução número 003/2018 fica com a seguinte redação: denomina plenário vereador Jorge Borges de Paula o espaço que menciona e dá outras providências. A emenda. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de resolução número 003/2018 fica com a seguinte redação: artigo 1º. O plenário da Câmara Municipal de Bueno Brandão, localizada à rua Vereador Padre Zeferino, número 84, Centro, passa a denominar-se plenário vereador Jorge Borges de Paula. Certo? O parágrafo único do artigo 1º do projeto de resolução número 003/2018
passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. A denominação plenário vereador Jorge Borges de Paula manter-se-á em caso de mudança de endereço da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Certo? Bueno Brandão, 25 de outubro de 2018, na verdade, 19 de novembro de 2018, apresentação da emenda oral, certo, do senhor presidente José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação, a emenda ao projeto de lei ao projeto de resolução número 003/2018. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Eu voto, né? Projeto, a emenda vereador Antônio Marcos Martins, desculpa, na emenda você vota. Nada. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda ao projeto de resolução número 003/2018 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do requerimento número 008/2018. Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerimento número 008/2018. Nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, vem através do presente requerer o envio de proposta anexa do Código Disciplinar do Transporte Escolar do município de Bueno Brandão. Justificativa. Considerando a responsabilidade existente diante o transporte escolar do município de Bueno Brandão. Considerando que os usuários do transporte escolar possuem direitos e deveres, assim como os responsáveis pela segurança dos mesmos. Considerando que o assunto em epígrafe é recorrentemente discutido em nossa sociedade. Considerando as divergências que ocorrem com frequência na execução do transporte escolar de Bueno Brandão. Considerando que o assunto tomou caráter oficial com o projeto de lei número 024/2018. Considerando que o referido projeto de lei foi retirado pelo autor diante o ofício número 366/2018 e, considerando que o assunto deve ser tratado com normas inseridas num diploma legal, pelo todo exposto, insto o envio de ofício ao gabinete do prefeito, Departamento de Educação e Procuradoria do município de Bueno Brandão, com via do presente e de proposta do projeto de lei anexa à devida análise e posterior votação pela edilidade municipal. Câmara Municipal de Bueno Brandão, em 9 de novembro de 2018, Antônio Marcos Martins, secretário da mesa diretora, vereador da 18ª legislatura. Projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Código Disciplinar do Transporte Escolar de Bueno Brandão e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. É só deixar bem claro que eu fiz conforme veio anteriormente o projeto 024, aproveitei e fiz as alterações anexas ao requerimento para posterior votação e envio ao Executivo Municipal para ver o que eles podem aproveitar do mesmo. Capítulo 1 das disposições preliminares. Essa é a minha proposta para o Executivo. Certo? Artigo 1º. Este Código Disciplinar especifica as normas e penalidades referentes ao transporte escolar do município de Bueno Brandão, com base no respeito mútuo e preservação do patrimônio público. Artigo 2º. As presentes disposições aplicam-se a todos os discentes devidamente matriculados em escola pública ou privada do município de Bueno Brandão e que utilizam o transporte escolar disponibilizado pelo Executivo Municipal, inclusive o terceirizado. Capítulo 2. Das obrigações e deveres do usuário do transporte público escolar. Artigo 3º. São deveres do usuário do transporte público escolar. Inciso 1. Respeitar os horários de saída dos veículos escolares nos locais determinados para o embarque. Inciso 2. Não utilizar-se de atitudes, comportamentos, palavras e afins que desrespeitem colegas, monitores e motoristas e que não prejudiquem a atenção do responsável frente à condução do
veículo. Inciso 3. Não atirar objetos, materiais, produtos ou alimentos para fora do veículo escolar, nem colocar-se para fora das aberturas. Inciso 4. Não jogar ou afixar quaisquer tipos de objeto, material, produto ou alimento no interior dos veículos escolares, exceto nos locais apropriados. Inciso 5. Não fazer uso de chicletes, cigarros ou bebidas alcoólicas dentro do veículo escolar. Inciso 6. Não riscar, rasgar, quebrar ou danificar de qualquer forma os veículos escolares. Artigo 4º. O aluno deve permanecer sentado, utilizando o cinto de segurança, enquanto o veículo escolar estiver em movimento, podendo levantar de seu assento somente para desembarque ou situação de força maior. Capítulo 3 das penalidades. Artigo 5º. O aluno que desrespeitar as normas do presente Código Disciplinar está sujeito às seguintes penalidades. Inciso 1. Advertência por escrito com ciência aos responsáveis legais, desde que o aluno não seja legalmente emancipado, concomitante com a realização de trabalho pedagógico indicado pelo responsável da escola. Inciso 2. Na inexistência de resultado positivo perante o inciso 1 deste artigo, deve-se ocorrer a suspensão por 3 dias do uso do transporte escolar com ciência aos responsáveis legais, desde que o aluno não seja legalmente emancipado. Inciso 3. Quando houver agressão física ao monitor, motorista ou colega, o fato deve ser consubstanciado por prova técnica e imediatamente reportado ao diretor do Departamento de Educação. E concomitante, o aluno ficará suspenso por 5 dias do uso do transporte escolar, com ciência aos responsáveis legais, desde que o mesmo não seja legalmente emancipado, e ainda o evento levado ao conhecimento das demais autoridades competentes para ulteriores providências. Inciso 4. Sem prejuízo das penalidades previstas nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo, é cabível a aplicação de multa de 10 VRMs, valor de referência municipal, aos responsáveis legais, desde que o aluno não seja legalmente emancipado, quando ocorrer descumprimento do contido nos artigos 3º e 4º desta lei. Capítulo 4 das disposições transitórias. Artigo 6º. Em caso de depredação do veículo escolar por quaisquer meios, deve-se ocorrer a lavratura de ocorrência policial e a instalação de procedimento administrativo com vistas à reparação de dano. Parágrafo único. A apuração de valor para a reparação de dano levará em conta o preço atual de mercado, tanto da peça e ou da prestação de serviço. Artigo 7º. A aplicação desta lei fica condicionada ao levantamento de provas, para o qual podem se utilizar oitivas de testemunhas, histórico do aluno, vídeos e áudios. Artigo 8º. Fica a Prefeitura de Bueno Brandão obrigada a instalar e manter em funcionamento câmaras de monitoramento em seus veículos escolares, com a devida ciência a seus usuários, cuja quantidade por veículo será de acordo à demanda que o mesmo exigir. Parágrafo único. A Prefeitura de Bueno Brandão exigirá em seus editais para a contratação de transporte escolar terceirizado que os veículos tenham câmeras de monitoramento instaladas, com os mesmos moldes legais do caput deste artigo. Artigo 9º. Os arquivos provenientes de monitoramento de veículos escolares são protegidos pelas legislações vigentes, em especial a Constituição Federal, cujo uso indevido pode acarretar sanções administrativas, civis e criminais. Parágrafo único. O acesso aos arquivos relacionados no caput deste artigo somente será permitido ao diretor do Departamento de Educação, aos integrantes da comissão nomeada para a instauração de procedimento administrativo, quando necessário, e àqueles amparados por ordem judicial. Capítulo 5 das disposições finais. Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente lei naquilo que couber mediante decreto. Artigo 11. Este Código Disciplinar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Em votação, em turno único, o requerimento número 008/2018, que reencaminha o projeto de lei ao Executivo Municipal.
proposta de projeto ao Executivo Municipal. Não é projeto. É requerimento. Ele está fazendo um requerimento, ele está encaminhando uma proposta de projeto no Executivo. Nós sabemos se vai ser acatado ou não. Basta. Não, isso não. Né? Mas Aí não tem discussão. Aí o projeto vem de lá para cá. Aí quando vir o projeto, aí a gente pode estar discutindo se vier o projeto. Né? Em votação em turno único, o requerimento número 008/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, quem levantar-se, por favor. Aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários das vereadoras Suelene Almeida, Doroteia de Paula Mauro e Miriam Guimarães Luz. Leitura pelo secretário da indicação número 068/2018. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 068/2018. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que analise junto ao departamento competente a possibilidade de construir uma calçada ao lado do estádio Coronel Ramalho com início na pista de skate, bem como proceder à revitalização e arborização nas margens do Rio Quilombo, desde o posto BR até o fim do terreno pertencente à Prefeitura Municipal. Considerando que se trata de uma avenida onde várias pessoas fazem deste local um espaço de lazer, tanto para caminhada e práticas esportivas, é de extrema importância a sua revitalização. Trata-se de um local de grande acesso da população, onde estão localizados, de um lado, o Rio Quilombo, e o outro, um espaço vazio que serve como depósito de manilhas da Prefeitura. Em época de chuvas, o mato cresce e o lixo se amontoa no local, deixando um ambiente feio e propenso a animais peçonhentos, além de ratos e baratas. A revitalização da referida avenida proporcionará a valorização do espaço público e a tornará mais atrativa e agradável às pessoas que realizam suas atividades físicas e utilizam o espaço como lazer. Como o município irá promover a revitalização de algumas áreas públicas, implantando jardinagem e paisagismo, deixando a cidade com aparência agradável para a sociedade e os visitantes, nada mais justo que o referido local também seja contemplado com a revitalização. Pode-se buscar ainda realizar o projeto em parceria com a Associação Copaíba, pois, como é de conhecimento de todos, a referida associação realiza vários projetos de revitalização e arborização de áreas de preservação permanente. Assim sendo, conto com a presteza dos nobres edis na aprovação desta indicação. Na oportunidade, agradeço em nome daquelas pessoas que clamam por melhorias. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 12 dias do mês de novembro de 2018, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, 18ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 068/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 069/2018. Câmara Municipal de Bueno Brandão, indicação número 069/2018. Senhor presidente, a vereadora que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que analise junto ao departamento competente a possibilidade de implantar torre com placas repetidoras de sinal de celular na zona rural. Justificativa. Esta medida é de extrema importância, tendo em vista a dificuldade, a inoperância do sinal de telefonia móvel de celular na zona rural e a negligência do serviço prestado. O repetidor de sinal de celular é uma opção para quem tem dificuldade com o sinal de telefonia móvel. Ele recebe a frequência da operadora e a amplifica na área. Para isso, é preciso identificar a frequência da operadora e levar alguns pontos em consideração. Em locais onde o sinal é fraco, muito variável ou até mesmo não chega, o repetidor é colocado em torres em lugares estratégicos conforme a necessidade de cada ponto. Estas placas de repetidores captam sinais de outras torres de celular de outras cidades e transmitem até a residência de cada morador. Vale para estabelecimentos comerciais, residências e principalmente para áreas rurais. Moradores de várias comunidades rurais, como por exemplo Cafundó de Baixo, Cafundó de Cima, Cafundó do Meio, Machado 1 e 2, Malacacheta, Ponte Alta, Furnas, As Boas Vistas, Lagoa, Serdãozinho, Nunes, Fidêncio, Ponte Nova, Santana, Santa Rita, entre outros, vem sofrendo com esse péssimo serviço. Está cada vez mais difícil comunicar com as outras pessoas, seja a trabalho ou sobre assuntos pessoais, e ficar sem sinal de celular é um problema, principalmente em emergências.
Este projeto de repetidor sinal de telefonia móvel e celular na zona rural seria uma solução ideal para todas as comunidades que ainda utilizam o sinal 2G. Vale ressaltar que vários municípios já implantaram este projeto, como a cidade de Ouro Fino e Monte Sião. Portanto, reforço meu pedido que este projeto seja implantado no nosso município para que esta demanda seja resolvida, trazendo mais segurança e tranquilidade aos moradores da zona rural, certa de contar com a compreensão. Agradeço desde já. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bando Brandão, aos 12 dias do mês de novembro de 2018, vereadora Cláudia Cristina Lima Sá, 18ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 069/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais? Senhor presidente. Com a palavra, eu vou começar lá pelo Sidney Constantini, que foi o primeiro lá. Permissão para lá sentar, senhor presidente? Concedido. Com a palavra, o vereador Sidney Constantini. Eu vou falar sobre a indicação da Cláudia aqui, a 69, certo? O que fala... repetidor. Isso aí o Silvio, na campanha dele, vem boa hora essa indicação. É que ele tem muito serviço também com ele, então é complicado. Ele não vai falar que... Mas é bom lembrar, porque no programa dele de campanha como prefeito, ele, em muito lugar, ele prometeu mesmo isso aí. Então, no programa de campanha dele está no repetidor para celular. Vem boa hora, você está de parabéns. E a outra também é sobre ali perto do campo também. Né? Ali é um lugar que pode ser um lugar, fica muito bonito se fizer isso aí. E como o projeto Copaí, que Deus está dizendo no Rio, ali, como ele está em linha reta. Né? Você pegar deitar, que nem feio no Orofino, se deitar um pouco, você plantar alguma árvore, alguma fruta, ou sei lá, pôr algum banco ali, que ele fica chique mesmo, fica bonito mesmo. Olha, eu não sei se o prefeito vai dar conta, né? Porque tudo que vem, todos eles que fazem indicação aqui, não estou falando só da sua pessoa, não, mas todos que fazem indicação é para ajudar o prefeito, mas são várias coisas. A maioria não é fácil de cumprir, porque são tanta coisa que eu vou te contar. Você vê que ele sair para o Monticião, a saída para o Monticião, preparou o terreno, você jogasse uma bolinha de gude aqui assim, ele ia parar lá embaixo, estava um tapete. Ia asfaltar no dia, choveu. Esse dia atrás, ia asfaltar no dia. O mesmo jeito choveu de novo. Quando o Juninho teve ontem na Lanchonete, ele falou, amanhã tudo indica que vai asfaltar. Da meia-noite para frente, emendou a chover, então é complicado, Zé. Então é duro. E outra coisa, eu queria até parabenizar o prefeito também, por asfalto também que foi feito lá na Ponte Nova. Olha, eu tive lá, que fui lá buscar o moleque meu lá em Milhões, ficou mais chique, né? Começou ali depois do Madeus Pedrinho, depois daquela, onde passa a água ali, perto da venda do seu dito ali, depois passou a ponte, frente ao falecido Lírio, frente ao campo de bola, deu de subir lá um pouco, 100 metros lá para subir lá para Munhoz, foi em frente à escola, muito caprichado, até na igreja um pouquinho, até a casa do seu João Batata. Olha, ficou chique mesmo. O meio-fio certinho ali, tudo, olha. Agora é só a turma do bairro lá ajudar e fazer umas calçadas lá, fica chique, viu? Né? Vou contar para você, dá para você estar na Ponte Nova até mais, é verdade mesmo. Olha, tá de parabéns. Assim vai ficar a saída de Monticião também. Tem muita gente criticando, mas não é culpa do prefeito, não é ter feito já. O dia que ele ia fazer, chove. O dia que vai fazer, chove de novo. Então, é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com licença, para que eu possa fazer uso da palavra sentado. Então, é sobre o requerimento, esse 08 do vereador Antônio Marcos, eu entendo, assim, eu posso estar equivocada, mas eu entendo como se fosse uma indicação, né? Seria uma indicação, não um requerimento, porque ele está sugerindo uma proposta, porque o Executivo faz esse projeto. Eu fiquei meio assim, acabei não... Né? Mas tudo bem. Entendeu? É uma sugestão minha. Eu acho que caberia a indicação, não o requerimento. Né? Agora, aqui, na minha indicação, nas duas indicações minhas, a 68 e a 69, realmente, se construísse aqui a calçado ao lado do campo, né, do estádio Coronel Ramalho, eu sei que a prefeitura tem intenção de fazer um vestiário ali, mas nada impede também de fazer a calçada, fica bonitinho, em volta da pista de skate ali, está feia ali que trecho.
e arborizar, revitalizar a margem do Rio Quilombo. Eu acho que a gente tem que preservar, a gente fala tanto de meio ambiente, e tem a parceria com a Copaíba, ela doaria essas mudas, né, só fazer um projetinho, né, eles vêm, analisam tudo direito o terreno e doam essas mudas. E a indicação 69, que eu fiz aqui, veio um representante de uma empresa, ele era de Pouso Alegre, eu cheguei a apresentá-lo, né, para o Josenberg, né, que trabalha no departamento de obras, e ele já sabe do projeto, tudo. Outros municípios já implantaram. São torres, né, são torres que nessas torres são colocadas placas, que essas placas são os repetidores de sinal. Então, bairros que não pega, que nem a Furnas, e outros bairros que não pegam o sinal de celular, não pega sinal nenhum de celular, são colocados essa torre com repetidores. Então, eles captam sinais de outra cidade e levam até a moradia, né, a residência de cada pessoa. Assim, o valor, né, não é tão barato, né, mas não precisa fazer de tudo. Né, não precisa fazer o projeto, não precisa executar de uma vez. Mas que comece num bairro, né, do outro ele compra mais alguns no outro bairro, vê esses bairros mais deficientes. O projeto é excelente, eu conheço o projeto, ele já me apresentou. Monte Sião já fez, Monte Sião fez um projeto desse, e Ouro também, parece que o Dr. Maurício fez lá também. Usando esse mesmo projeto. Então, ele conversou com um cara que trabalha com isso. Então, a questão é o recurso, né? Mas que execute assim por partes, não precisa ser tudo. E eu tenho certeza a comunidade rural ia ficar muito satisfeita, porque todo mundo hoje, você vê, precisa da internet, precisa de celular. Né? Hoje não tem ninguém que não comunica, né, por celular. Então, é de extrema importância. E a outra questão que eu queria, junto com o Sidney, parabenizar mesmo a prefeitura aí pela obra lá na Ponte Nova. O pessoal lá ficou super contente, né? Eu acho que a gente tem que valorizar quando faz coisas boas e também criticar quando tem algum problema, a gente tem que criticar também, é a função nossa. E o povo, né, critica. E ultimamente, tem se criticado muito sobre as estradas rurais. Né? Passou aí os 2 anos, não planejar a questão aí do cascalho, que tem da prioridade esses trechos que realmente é crítico nesses bairros. Passou esses 2 anos e agora vai licitar para comprar o cascalho. Né? Nós estamos aí no período de chuva. Né, a vereadora falou semana passada, a Suelene também falou, né, sobre as Boa Vistas. Hoje eu recebi ligação do pessoal dos Rodrigues. O ônibus ficou de atravessado da rua, ainda o pessoal xingando os vereadores, que os vereadores ficam de braço cruzado e não faz nada. Que culpa a gente tem, né? Todo dia eu recebo reclamação de estrada. Né, eu passo, falei com o Júnior, né, o Lorival Cavini, fui lá terça-feira, falei com ele sobre as estradas, os pontos que estavam ruins, que o pessoal me cobrou. Então, a gente tem que ter um carinho com o pessoal da zona rural. Porque lá em 2016, quando teve a eleição para vereador e prefeito, nós recebemos muito voto desse povo. Agora, senhor presidente, só para concluir rapidinho. Então, vamos só concluir. Vamos concluir. Agora, 2018, nós recebemos muitos votos, né, tanto deputado federal como estadual, né, para os nossos candidatos. Então, a gente tem que ter atenção, porque toda vez que a gente precisa da comunidade, eles nunca negaram. Vereador, vou pedir a conclusão. Então, é isso. Eu acho que deveria ter carinho com o povo, mais respeito, porque a população não quer mais nada do que saúde, educação... Vou cortar a sua palavra, por favor. E estradas rurais. E estradas rurais. Mais nada. A palavra, vereadora Suelene Almeida. Realmente, tudo que a Cláudia falou sobre as estradas é verdade, né? E fica até assim vergonhoso para a gente, porque a única coisa que o pessoal da zona rural pede é estrada boas para eles, e a gente sai fazendo campanha para a gente, para vereador, pede estrada, né? Eles pedem.
e também agora para os deputados, tanto que está aí, os votos que eles conseguiram foi através dos vereadores que, né, saíram a pedir votos. Né? Então, a estrada está deixando muito a desejar. Que se planeja bastante na seca para na chuva não acontecer o que está acontecendo. Uma pouca vergonha. E também sobre o requerimento do vereador Antônio Marcos, eu fui contra. Por que eu fui contra? Quais são os deveres dos motoristas com os monitores? Né? Porque está cobrando muito aqui dos alunos. Cobrando muito advertência, suspensão. Nós sabemos que a maioria dos transportes escolar não tem cinto de segurança. Eles nem têm pneus bons para estar rodando. Né? E aqui, tudo que se diz é assim, eu sei que vai descer, o jurídico vai ver, talvez se transforme em projeto. Mas essa cobrança é muito grande sobre os alunos, né, sobre as penalidades, e nada com o motorista, que a gente sabe que tem muitos motoristas que deixam a desejar com os alunos. E também tem muitos monitores, né, porque a gente recebe também. Eu me considero uma vereadora atuante, então eu estou sempre, né, em escolas, estou sempre na zona rural, mesmo na cidade. Então tem reclamação de motorista, que já levei a conhecimento do seu prefeito, tem de monitora, né? Então eu não concordei, foi por isso, porque não se fala de motorista e monitor em relação aos alunos, só alunos, então é uma penalidade muito grande sobre os nossos alunos, que não chegam a ser, né, também desse jeito, de precisar de todas essas penalidades. Então eu não concordei com o requerimento, porque também tinha que ter, né, alguma coisa se referindo à suspensão, advertência com motorista e monitor. Né? Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paula Amar. Permissão para falar sentado? Concedido. Também vou justificar o meu voto, que não foi a favor. Vai falar alguma coisa? Não. Cochichou? Não estou cochichando. Quem está cochichando é vocês agora. Dá licença? Por favor, a sua palavra é sua. Tá? Não, é que eu estou aqui entendi que vocês iam conversando falar. com o secretário da mesa, que se ele vai fazer a leitura ou não, entendeu? Não estou cochichando. Tá? Não vou falar mais. Cochichou, quem cochichou sempre, agora pouco, o tempo todo muito essa obrigada, ilusa. não vou falar mais, não. Não precisa apontar, não, porque eu estou quieta no meio. Não, mas cochicharam aí, ué. Ela que está dizendo, tá certo? Respeito. Não, mas respeitar mesmo, mas não é assim, ué. O respeito à mesa, a mesa tem o direito, nós temos o direito de falar aqui, nós estamos na coordenação. O dia que a senhora estiver aqui, você vai ter, vai ser preciso fazer Dá esse tipo de licença, coisa. eu só ia justificar. Por favor. Ninguém está criticando. Eu não falei baixo para não atrapalhar ela e falo alto. Eu só não votei a favor, Antônio Marcos, não é por maldade não, mas é que aqui tem multa de 10 VRN, aí para os pais dos alunos pagar, né? E aí é igual a vereadora Suelene falou, tem que analisar bem, ver se tem alguma mudança para poder fazer, porque não foi contra não esse projeto, esse requerimento, mas é por causa dessa multa dos VRNs que eu votei contra, viu? Muito obrigada. Sai de uma parte mesmo, ouvi? Sim. Não pode? Não tem a parte. Com a palavra, a vereadora Miriam Guimarães Luz. Me concede fazer uso da palavra? Concedido. Também fui contra, porque justamente o que a vereadora disse, está penando demais aí os alunos, e os veículos da prefeitura, a maioria são sucatas, são tudo remendados. Então, como que vai exigir dos alunos, sendo que também não oferece um veículo adequado, decente, as estradas também, isso contribui, que não adianta nada ter um carro bom, mas a estrada não ajuda, né? E também, para perguntar, não sei se é para o senhor presidente, seja, né, para quem for, sobre se os servidores públicos, né, os que tomam conta, não precisa falar os nomes, se eles podem usar o veículo da prefeitura à noite para ir para um lugar, para outro? Só isso que eu queria saber. Obrigada. Como você fez a pergunta, eu vou responder. Não é. E sempre cobramos isso. Foi cobrado na outra administração, que inclusive foram vários funcionários embora para casa com o carro. Cito o encarregado do departamento de obras, que hoje não está acontecendo. Agora, eu gostaria que a senhoria pronunciasse qual é o motorista e qual foi o veículo para a gente tomar as providências. Foi lá no Clube Montesino, foi o Zezé. À noite. Isso, gente, funcionários públicos viram. Qual veículo?
A placa do veículo. Eu vou pegar para você e eu passo para você. Então a gente precisa disso, nome do motorista e placa do veículo, primeira coisa. Aí já vamos tomar as devidas providências, porque não é permitido, como já acontecia no passado, e a gente cobrava e continuamos cobrando. Não é porque agora que vamos deixar de cobrar. Só que a gente precisa o nome do motorista, o horário e a placa do veículo. Maravilha, eu trago tudo escrito. Né? E, se for possível, quer inclusive fazer por escrito e assinado. Beleza. E aí a gente tem documento para a gente tomar essa providência. Com a palavra, vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Permissão me falar sentada? Concedido. Vamos falar das estradas? Então, o povo tem que ter um pouco de paciência, assim, a vereadora Cláudia falou, eu vi, a turma xingando nós, vereadores, certo? Eu já repeti ano passado, uns 4 anos atrás, do Danilo, e fala agora o prefeito, não é precisa. Em primeiro lugar, saúde, educação, estrada, gente. Mais nada, o que puder, beleza, o que não puder, só isso mesmo. Só isso, nem... Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Bom, sobre a questão do veículo oficial, em horário extraordinário, conforme relacionado... Permissão para sentar, senhor presidente. Concedido. Desculpa. Inclusive, a marca da prefeitura se encontra dentro do Clube Montezino, mas é para ajudar na obra de reconstituição daquele espaço que o próprio trator da prefeitura caiu lá para... E lá... Na quarta-feira, o responsável do Clube Montezino veio conversar comigo sobre a questão de isolar, porque tem perigo de o barranco ruir, juntamente com a rua, inclusive um poste de energia elétrica, condução de energia elétrica. Entendo que talvez o servidor relacionado por Vossa Senhoria, Vossa Excelência, aliás, foi para ver essa questão lá, à noite, porque realmente estava perigoso. Eu falei para o senhor Craito o que deveria ser feito com questão de proteção para não ter aproximação de pessoas, principalmente porque está próximo à escola. Agora, sobre a questão do requerimento, agreguei ao projeto de lei 024, que foi retirado pelo autor, as minhas ideologias. Agora, vocês me desculpem, eu acho que falta um pouco de informação para vocês. Aliás, não falta informação, a informação está na Câmara, no site da CESPRO, nos arquivos físicos da Câmara. Gente, lei complementar do 1590 de 2005. Por favor, lei complementar, anotem aí. As penalidades, as atribuições, as obrigações do servidor público estão nessa lei de 2005, gente. O porquê que eu vou colocar penalidade para monitor e penalidade para motorista se já tem lei específica? Como pode, gente? Tem que prestar atenção nessas coisas. É claro que no momento que eu fui fazer a minha ideologia para o projeto, para a proposta de projeto, eu pensei nisso, mas já é lei específica. Fui lá, abri a lei complementar, o 1590 de 2005, para ter certeza. É a lei que rege os servidores públicos do Executivo, assim como nós temos a lei específica do Legislativo de 2012, a lei de cargos e atribuições. Agora, se nós temos uma lei específica, vou citar um exemplo. Um servidor acabou de ser exonerado da prefeitura por causa de processo administrativo que já transitou em julgado pela meritíssima juíza, foi reintegrado e agora foi exonerado por determinação do Ministério Público apesar, frente a quê? Frente ao quê? Frente a essa lei complementar o 1590 de 2005. Nós, vereadores, temos a obrigação de saber disso. E é só uma proposta. O que o Executivo vai apreciar lá, não sei. E mais, aconteceu um caso grave recentemente de um aluno de 17 anos agrediu um monitor. Não estou me referindo a uma criança de 4, 5 anos. Esse projeto de código disciplinar, que essa proposta, não é para criança de 4, 5 anos, não. Isso aqui é para aluno de 16, 17 anos, que já sabe muito bem o que faz e não tem nenhuma responsabilidade perante. O que um aluno vai pensar de pegar um canivete, uma caneta, qualquer coisa, rabiscar banco, quebrar janela? É patrimônio público. Agora, o que adianta ter um código disciplinar se não tem penalidade? Vai ficar vago, vai ficar aberto. É uma proposta apenas, se o Executivo vai acatar ou não. E foi solicitação do Departamento de Educação, o diretor. Apesar de eu não ser muito afeito à pessoa dele, ele me pediu, o que nós poderíamos fazer? Eu falei, eu vou rever a redação, vou fazer a minha ideia, vou colocar junto um requerimento e vou enviar para vocês, e vocês analisam junto ao jurídico da prefeitura.
É o jurídico analisado. Posterior, se eles acharem que é coerente, vão mandar para nós, conforme eu coloquei no requerimento, para a edilidade votar. Lá na frente nós podemos vetar ou não, votar a favor ou não. Isso daqui é serviço. Eu sento ali em frente ao computador, fico o dia. Hoje eu fiquei o dia inteiro ali. Isso aqui é serviço de vereador. Então, por favor, quando vocês votarem contrário, eu até uma coisa interessante, quando eu colocar um requerimento desse junto, e vai descer outros dessa maneira, vocês podem pegar o requerimento com a proposta anexa e ler, problema nenhum. E vocês podem tirar a dúvida comigo. Tá certo? Obrigado, boa noite a todos, boa semana. Com a palavra, vereador Diego Luiz Casalotti. Permissão para falar sentado? Concedido. Também quero aqui, parabenizar a indicação da vereadora Cláudia Cristina Lima de Sá, que ela falou, nessas últimas eleições também, a gente, graças a Deus, teve uma boa votação, eles estão ajudando. E o que o povo da roça mais precisa é isso mesmo, é sinal e melhoramento nas estradas, E a gente, como vereador, a gente não tem o poder de estar fiscalizando, Só que é função do vereador assessorar o pedido do povo. Então, se o povo pede para a gente faz tanto pedido aqui formalizado, que os demais aprovam, passa. Só que cabe ao executivo tá falando com seus diretores para estar executando as obras. E eles vão fazendo conforme tem disponibilidade. Agora, a questão aqui do requerimento número 08 de 2018 do vereador Antônio Marcos Martins, esse requerimento aqui, no caso, pedindo que o projeto de código disciplinar do transporte escolar no município de Bueno Brandão. Eu fui favorável aqui ao que ele fez, a leitura ali sobre o requerimento. Nem tudo que Vossa Excelência falou aí, eu não concordo, mas só que faz parte aqui dos vereadores, que aqui é a casa de lei. Aqui é um conselho, então a gente que pode estar alterando a lei, modificando, aditivando, anulando. Então aqui a gente propondo. Então, se esse requerimento votar, a gente vai ver, vai chegar à conclusão e vai estudar ele totalmente. E, o caso, que nem Vossa Excelência falou das câmeras, eu já não concordo, daí eu vou votar contra, vai para o plenário. Então a gente vai fazer o projeto o melhor possível, E por isso que são 9 votos. Então cada um vai votar o melhor, porque é o conselho que decide, E eu respeito o trabalho dos 9 vereadores. E estamos aí, vamos esperar esse projeto chegar para a gente ver. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.